A questão 13 nos dá essa função, né? Y igual a raiz de x menos 2 e o menos 1. A gente já consegue definir aqui que a gente tem uma função, né, base, que é y igual a raiz de x, correto? Só que a gente tem aqui um x acompanhado com menos 2, ou seja, satisfaz a essa situação aqui, a essa regra, y igual a f de x menos c, onde c vale 2. Desloca-se c unidades para a direita, então, se a gente demarcar 1, 2, aqui é o ponto 2, nós vamos deslocar o gráfico 2 unidades para a direita. Só que também ele tem o menos 1 por fora. E o menos 1 por fora de toda essa situação, né, aqui é menos 2. E tem o menos 1 por fora de toda essa situação, que nos induz a entrarmos nessa situação aqui, ó, f de x menos c, desloca c unidades para baixo. Então, nós temos aqui menos 1. Então, desloca-se uma unidade para baixo. Este aqui é o gráfico da nossa função, neste presente momento. Deixa eu só pegar o 2 aqui, tirar da posição. Esse aqui é o gráfico para essa função. Ou seja, esse aqui é um gráfico para y igual a raiz de x menos 2 menos 1. Ok? Vamos para o próximo. A questão 14 diz o seguinte: y é igual a 4 seno de 3x. Correto? Então, a gente já consegue definir a nossa função básica aqui, que vai ser y igual a seno de x, que é justamente esse gráfico aqui. Correto? E eu vou fazer aqui para a gente poder entender o círculo trigonométrico. Só para a gente ver o que vai acontecer com determinados pontos e ter uma compreensão melhor. Peguei meu compasso super chique aqui e já determinei. Aqui é o ponto 1, 1, menos 1, na verdade aqui é 0, né? Menos 1 e aqui menos 1. Beleza. Aqui é o eixo y, aqui é o eixo x. E uma coisa interessante que a gente vai ter que pegar, que é o seguinte. Ou seja, você já sabe que todos os pontos aqui valem 1. Ok? Todos os pontos. Aqui, a distância daqui para cá é 1. Eu marquei o ponto 0. Aqui o ponto π sobre 2. Aqui é o ponto π. Ok? Aqui, raciocina comigo. Isso aqui é π sobre 2. Né? A gente conseguiu aqui, ó, metade daqui é π sobre 2. Nesse caso de cá, o que vai acontecer? Vejam só. Para formar o... A gente sabe que 180 é π. 360 é 2π. Só que aqui eu tenho um outro item, que seria 3π sobre 2. Correto? E aí, o que vai acontecer? Olha só para vocês verem como funciona a função seno e cosseno. Vai servir para o cosseno também, mas a gente está analisando inicialmente a função seno devido ao nosso gráfico aqui. Quando o x está aqui, vai valer 1. Então, quem vai estar nessa situação para a função seno? Vejam só, quando a gente vai analisar um triângulo retângulo, a gente não consegue definir que para qualquer movimentação do grau, este ângulo aqui, esse cateto aqui é estabelecido pelo seno, e esse de cá é o cosseno, correto? Então, vocês vão imaginar o seguinte: quando a gente trabalha dessa forma, aqui seria como se a gente pegasse esse triângulo e colocasse ele para analisar dentro dessa situação. Como se aqui tivesse o triângulo que nós estamos analisando. Correto? Então, quem está no cateto de baixo é cosseno. Quem está no cateto de cima é o seno. Aqui, quando nós estamos trabalhando a 0 ou a 2π, o cosseno vale 1. Porque daqui para cá a gente tem 1 no deslocamento de x. Certo?
E quanto que tem de seno? O seno não vale nada, porque ele não tem um prolongamento aqui, correto? À medida que ele vai subindo é que ele vai ganhando força aqui. Seria como se isso aqui fosse uma haste. Aqui ela está deitada. Totalmente deitada, ele tem um valor de 1, porque daqui até aqui tem 1. Quando eu vou levantando essa haste aqui e coloco ela em pé, ela passa a ter o valor que tem aqui, que é 1. Mas aí ela está caracterizando a posição de π sobre 2. Então, o que a gente está analisando aqui no nosso gráfico do seno? Quando é π, vejam só, seno é 0. Por quê? Se eu pegar esse triângulo e jogar ele para o lado de cá, eu vou enxergar que não existe altura para o lado do meu seno. Aqui é a altura de seno, aqui é o comprimento de cosseno. A altura de seno aqui é 0, porque ele está aqui. Ele está baixinho. Ele não tem prolongamento até chegar ao topo. À medida que você vai retornando, é que o seno vai crescendo e vai chegar, na hora que ele chega aqui, ele encontra e tem o valor de 1 para π sobre 2. Então, este ponto aqui equivale a π sobre 2. Correto? Beleza. Então, isso aqui vai ser interessante para a gente analisar o que vai acontecer com o gráfico agora. Se eu tenho y igual a 4 seno de 3x, significa que eu estou multiplicando a minha função f de x. E isso faz com que o gráfico expanda o gráfico verticalmente um fator c. Quem é o fator c? 4. Então, nós vamos expandir esse gráfico. Expandir verticalmente um fator c até 4. Está dando uma distorcida no gráfico, mas acredito que vai dar para a gente entender. Então, eu expandi verticalmente um fator 4. Os pontos que a gente estava analisando continuam os mesmos, apenas eu tive uma expansão. Seria como se a gente pegasse esse aqui e aumentasse nosso círculo trigonométrico para 4, em vez de 1, que é o valor primário aqui para todos esses fatores aqui. Certo? Seria como se a gente pegasse o círculo aqui, o círculo está aqui, pequenininho. A gente só aumentou o diâmetro do círculo. Tá ok? Beleza. Só que aí eu tenho um outro fator aqui dentro, que é este aqui. Primeiro a gente já fez esse aqui, que é o de 4, que multiplica a minha função. Mas agora seno de 3x. Ou seja, eu tenho uma constante que está multiplicando a minha função, a minha variável x, né? E o que acontece quando a gente tem uma constante multiplicando a variável? A gente vai ter essa regra, y igual a f de c vezes x. Contrai o gráfico horizontal um fator c. Então, o que antigamente eu tinha esse ponto que tocava onde π estava aqui, onde y vale 0, toca o gráfico em π, agora a gente está tendo uma contração do gráfico no fator horizontal e de um fator 3. Então, o que vai acontecer? Tudo isso aqui que a gente está enxergando vai ser dividido por 3, já que a gente está fazendo contração. Então, este ponto que antes tocava aqui, agora tem que tocar onde o π for dividido por 3. Então, vamos supor, isso aqui é π sobre 2, π sobre 3 vai estar aproximadamente aqui. Ok? Então, este gráfico vai ter sua contração estabelecida dessa forma. Ok? Porque nós acabamos de contrair um fator 3. Beleza? Vamos para a próxima. Y igual a seno de meio x. Beleza. A gente já sabe novamente que aqui a nossa função básica é y igual a seno de x. Beleza, que gera esse gráfico aqui. Nós sabemos que os pontos principais do gráfico é 1, correto? E que o gráfico toca, né, o eixo aqui. Na verdade, o gráfico está até, de certa forma, um pouco distorcido aqui. Eu vou ajeitá-lo. Ele toca π. Veio, tocou onde está o π, demarcação de π, para y igual a 0. E aí, o que está acontecendo? Eu tenho um fator aqui dentro, aqui, que está dividindo a minha variável por meio.
Então, o que vai acontecer? A gente está seguindo essa regra. Expande o gráfico horizontal um fator C. Ou seja, nós vamos expandir o gráfico um fator C. Se o fator aqui é 2 ou 1,5, ou pelo que a gente já está estipulando, né? X vai ser dividido por 2, a gente vai expandir o gráfico um fator 2. Então, eu tinha π aqui, correto? Tenho π aqui. Lembra pelo círculo trigonométrico, quando a gente tem 2π, o que acontece com o seno? O seno é zero, correto? 2π estaria aqui. Ok? Se 2π está aqui, a gente tem que expandir o gráfico. Onde esse ponto tocava π, vai passar a tocar 2π. Então, expansão do gráfico horizontalmente, tocando 2π. Aqui eu também vou expandir. Até que ele deu o valor que eu preciso, da forma como eu preciso. Quase lá. Prontinho. É isso que acontece com o gráfico quando a gente tem essa regra. Ok? Ele tocava aqui o eixo X no ponto π. Como a gente teve uma expansão horizontal, que é determinada por essa regra, ele passou a tocar o eixo X em 2π. Seguindo a determinada regra, o gráfico fica dessa forma. Ok? Vamos para o próximo.